A tentação de Jesus no deserto é um dos momentos mais emblemáticos da vida de Jesus Cristo, marcando o início de seu ministério público e fornecendo lições essenciais sobre resistência espiritual e compromisso com a vontade divina. Este episódio é descrito em detalhes nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, enfatizando a importância desse evento na mensagem dos evangelistas. O episódio ocorre imediatamente após o batismo de Jesus por João Batista nas águas do Rio Jordão. O próprio Deus, na forma de uma voz do céu, proclama: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." É nesse contexto que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele passaria 40 dias e 40 noites em jejum e preparação espiritual. As tentativas do diabo. A primeira tentação ocorre quando Satanás, o diabo, se aproxima de Jesus no deserto. Com Jesus faminto após um longo período de jejum, o diabo o instiga a usar seu poder divino para transformar pedras em pães, questionando sua identidade como o Filho de Deus. Jesus responde citando as Escrituras: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Na segunda tentação, Satanás leva Jesus até o ponto mais alto do templo em Jerusalém e desafia Jesus a se lançar dali, citando as Escrituras e a promessa de proteção divina. No entanto, Jesus responde novamente com as Escrituras, dizendo: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Isso destaca a importância da confiança em Deus sem colocar à prova sua graça. A terceira tentação é a mais intrigante. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e promete entregá-los a ele em troca de adoração. No entanto, Jesus rejeita essa oferta, declarando: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto." Aqui, Jesus ressalta que a adoração e serviço a Deus são supremos. A vitória de Jesus. Após resistir a todas as tentações, Jesus emerge vitorioso. O diabo é derrotado, e os anjos vêm para ministrar a Jesus. Esse episódio demonstra a divindade de Jesus e sua absoluta dedicação a Deus. Ele não cede às tentações mundanas e permanece fiel à vontade do Pai Celestial. Lições espirituais. A tentação de Jesus no deserto oferece várias lições valiosas para os cristãos e para a humanidade em geral. Ela ensina sobre a importância de confiar na palavra de Deus para resistir às tentações, sobre o perigo da busca de poder e riquezas em detrimento da devoção a Deus e sobre a necessidade de escolher o serviço e a adoração a Deus acima de todas as outras coisas. Essa passagem também destaca a humanidade de Jesus, pois ele enfrentou tentações semelhantes às que todos nós enfrentamos, tornando-o um intercessor compassivo e um exemplo inspirador de como viver uma vida justa e dedicada a Deus. Portanto, a tentação de Jesus no deserto continua a ser uma história de relevância e significado duradouros para os cristãos e para todos que buscam uma vida de fé e retidão. Jejum de 40 dias. O fato de Jesus ter jejuado por 40 dias e 40 noites antes de ser tentado é altamente simbólico na tradição cristã. O número 40 é frequente na Bíblia e está associado a períodos de preparação, purificação e testes. Por exemplo, o dilúvio de Noé durou 40 dias e 40 noites, e Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. O jejum de Jesus representa sua preparação espiritual intensiva antes de enfrentar Satanás. A conexão com Adão. Alguns estudiosos veem a tentação de Jesus como uma inversão ou correção do pecado de Adão no Jardim do Éden. Enquanto Adão cedeu à tentação de Satanás e desobedeceu a Deus ao comer o fruto proibido, Jesus, frequentemente chamado de o segundo Adão na teologia cristã, resistiu às tentações e permaneceu obediente a Deus. As consequências das tentativas de Satanás. Após cada tentação, os evangelhos afirmam que Satanás se afastou de Jesus. Isso destaca a vitória de Jesus sobre o diabo e sua capacidade de resistir às tentações. Além disso, menciona que os anjos vieram para cuidar de Jesus, enfatizando o cuidado divino e a proteção que ele recebeu. O lugar geográfico. O deserto da Judéia, onde ocorreu essa experiência, é uma região árida e inóspita. A escolha deste local para as tentações pode ser vista como um ambiente que reflete a dureza e a dificuldade das provações que Jesus enfrentaria. Importância teológica. A tentação de Jesus é considerada uma parte essencial da história da redenção cristã. Sua capacidade de resistir às tentações é vista como a vitória sobre o pecado e uma demonstração de sua santidade e divindade.
Esse evento também tem implicações teológicas profundas para a compreensão da natureza de Cristo e de sua missão como Salvador da humanidade. Reflexão espiritual. Para os cristãos, a tentação de Jesus serve como um exemplo de como enfrentar tentações e desafios na vida cotidiana. A confiança nas Escrituras, a obediência à vontade de Deus e a busca da força divina são princípios que podem ser aplicados em situações de tentação e dificuldade. A tentação de Jesus no deserto é um episódio rico em significado e profundidade teológica na tradição cristã. Ela continua a ser objeto de estudo, reflexão e contemplação para os fiéis, e serve como um lembrete do exemplo da resistência e fé que Jesus proporcionou aos seus seguidores. O significado das tentações. As tentações enfrentadas por Jesus no deserto têm significados simbólicos e teológicos profundos. A primeira tentação, relacionada à transformação das pedras em pães, representa a tentação da busca de satisfação material imediata e a negação da vontade de Deus. A segunda tentação, que envolve o salto do topo do templo, simboliza a tentação de buscar o reconhecimento público e a glória pessoal, em vez de confiar na vontade de Deus. A terceira tentação, que oferece a autoridade sobre todos os reinos do mundo, representa a tentação do poder e do domínio, em detrimento da submissão à vontade de Deus. A natureza humana de Jesus. A tentação de Jesus também enfatiza sua natureza humana. Ele estava sujeito às mesmas tentações e fraquezas humanas, mas permaneceu sem pecado. Isso é fundamental na teologia cristã, pois Jesus é visto como o Filho de Deus encarnado, totalmente divino e totalmente humano. O uso das Escrituras. Em todas as 3 tentações, Jesus respondeu a Satanás citando as Escrituras. Isso mostra a importância das Escrituras na vida e no ministério de Jesus, e serve como um exemplo para os cristãos de como resistir às tentações por meio da Palavra de Deus. Preparação para o ministério público. Após resistir às tentações, Jesus saiu do deserto e começou seu ministério público, proclamando o Evangelho, curando os doentes e ensinando as multidões. Sua vitória sobre as tentações no deserto é vista como uma preparação espiritual para enfrentar os desafios que ele encontraria durante seu ministério terreno. Um exemplo de resistência ao mal. A tentação de Jesus também é vista como um exemplo para os cristãos de como resistir ao mal e permanecer fiel a Deus, mesmo quando enfrentam tentações e desafios. Sua resposta firme e sua confiança na vontade de Deus são fontes de inspiração para os cristãos. Em resumo, a tentação de Jesus no deserto é um evento significativo na vida de Cristo, destacando sua natureza divina e humana, sua resistência ao pecado, seu uso das Escrituras como arma espiritual e sua preparação para o ministério público. Além disso, serve como um modelo de como os cristãos podem resistir às tentações e seguir o caminho da obediência a Deus.